Algumas maldições não começam com sangue, nem com gritos, mas com algo silencioso, esquecido por um bom motivo. E quando você o encontra, já é tarde demais para devolver. Você já entrou em uma casa tão silenciosa que o som da sua própria respiração parece alto demais. Lucas não esperava herdar nada. A morte do avô foi repentina, sem cerimônia, sem despedidas. Só o telefone tocando num domingo qualquer e a notícia seca de um cartório distante. Há um imóvel no seu nome. Foi deixado para você. Está em São Bartolomeu das Almas. Um vilarejo isolado. 3 ruas de terra batida. Silêncio suficiente para ouvir o tempo se arrastando. A casa parecia suspensa no tempo. Portas com fechaduras que rangem mesmo fechadas. Janelas com trincos enferrujados. O tipo de lugar onde o cheiro de madeira antiga é mais forte que qualquer lembrança viva. Lucas não era sensitivo, nem supersticioso. Tinha a mente prática. Restaurava móveis antigos e postava tudo em seu canal do YouTube, revivendo histórias. Nome que soava bonito, mesmo que sua vida fosse extremamente solitária. Foi no sótão da casa que ele encontrou a peça. Uma escrivaninha vitoriana, coberta por pó espesso, mas com detalhes de entalhes florais e colunas torneadas que indicavam alto valor. Perfeita para restaurar. Um tesouro, mas havia algo estranho. Na lateral interna da escrivaninha, um selo preto, feito com cera escura, vedava uma pequena fenda invisível. A madeira tinha um leve relevo que indicava a existência de uma gaveta secreta, mas sem puxador, sem encaixe, sem lógica. Curioso, Lucas não resistiu. Rasgou o selo. A cera quebrou como vidro fino. Um vento leve, inexplicável, soprou da fenda assim que ela se abriu. Frio, como se a gaveta guardasse o inverno. Dentro, um objeto coberto por um tecido roxo envelhecido. Quando ele puxou o pano, revelou-se um espelho de bolso. Antigo, pequeno, mas com um peso desproporcional ao seu tamanho. A moldura era de ferro corroído, com pequenos cravos dourados presos de forma artesanal. Na parte de trás, inscrições em uma língua que ele não reconheceu, algo entre runas nórdicas e símbolos ritualísticos. Lucas virou o espelho lentamente. O vidro não refletia com clareza. Estava embaçado por dentro, como se uma névoa vivesse lá dentro. Mas, mesmo assim, ele juraria ter visto algo se mover no fundo do reflexo. Ele riu, tentando espantar o incômodo. Falta de sono, murmurou. Guardou o espelho numa caixa de ferramentas, fechou a escrivaninha e subiu um pequeno vídeo para o canal. Mostrou a restauração, a gaveta e o estranho espelho. Mas naquela noite, algo começou. Nos comentários do vídeo, os seguidores reagiram com inquietação. Tem alguém atrás de você no minuto 6h13. Que espelho bizarro. Por que seu reflexo sorri quando você não está sorrindo? Tem certeza que estava sozinho? Lucas não respondeu. Apenas ignorou. Mas quando acordou na manhã seguinte, o espelho não estava mais na caixa de ferramentas. Estava exatamente dentro da gaveta secreta. Fechada, selada, com a mesma cera preta que ele havia quebrado no dia anterior. Como se ele nunca tivesse aberto. E é aí que a história começa. Na manhã seguinte à reselagem na gaveta, Lucas acreditou que tinha sonhado tudo. Mas quando encostou novamente na escrivaninha, sentiu a mesma sensação de antes. Uma espécie de pressão no ar, como se alguém estivesse respirando perto demais. Ele decidiu manter o espelho guardado. Longe, envolveu o objeto em pano, trancou-o dentro de um baú de ferramentas
e continuou o trabalho de restauração. Tentou se convencer de que tudo aquilo era imaginação, estresse, mas nas noites seguintes, o espelho começava a aparecer em outros lugares. No primeiro dia, ele o encontrou sobre a pia da cozinha, mesmo estando trancado no baú do sótão. No segundo, estava sobre seu travesseiro. No terceiro, na porta da geladeira, como se estivesse colado ali, mas sem nenhum suporte visível, apenas grudado. Lucas gravou um novo vídeo para o canal, tentando brincar com o público. Alguém aí entende de simbologia antiga? Esse espelho tá me perseguindo, ele disse em tom de piada. Mas o tom não durou muito, porque naquela noite o espelho mostrou algo que não estava no mundo real. Às 3h33 da manhã, sempre nesse horário, um barulho seco acordou Lucas. Parecia um estalo de madeira quebrando. Quando desceu até a sala, viu o espelho no chão, virado para cima. O reflexo não mostrava a sala, mostrava ele mesmo, dormindo. Não um reflexo, um vídeo, uma cena, em tempo real, mas com um pequeno atraso. Lucas acenou para o espelho. No reflexo, ele mesmo demorou 3 segundos para levantar a mão. Era como se estivesse assistindo a si mesmo, de fora do corpo. No dia seguinte, ele resolveu filmar o espelho com o celular. Ficou 1 hora gravando. Conversou com o reflexo. Acendeu velas. Testou ângulos. Ao assistir a gravação, nada. O espelho aparecia como um pedaço opaco de metal. Nenhum reflexo, nenhum atraso, nenhuma figura, nenhuma distorção. Os vídeos do canal começaram a apresentar ruídos estranhos, glitches visuais, interferência, sons metálicos de fundo. Os inscritos comentavam: "Você está bem. Tem uma mulher atrás de você no minuto 4:02. Você parece diferente." Nas noites seguintes, os sonhos voltaram, sempre com a mesma mulher. Roupas antigas, como de uma viúva do século XIX. Pele pálida, cabelos desgrenhados, olhos vazios. Sem globos, apenas buracos escuros. E a voz era em reverso, como uma fita cassete rebobinando com algo preso no meio. Não era para abrir, não era para abrir. Nos sonhos, ela segurava o espelho, mas havia algo mais assustador. Ela parecia reconhecê-lo, e mais, parecia esperar por ele, como se estivesse ali há muito tempo, só aguardando alguém quebrar o selo. Quando Lucas acordava, o espelho estava sempre próximo, na sua mesa, na beira da cama, no peitoril da janela, voltado para dentro. Lucas passou a desconfiar dos espelhos da casa. No banheiro, seu reflexo sorria, enquanto ele estava sério. No corredor, o reflexo piscava os olhos, antes que ele piscasse. Na sala, o reflexo olhava para algo atrás dele, mesmo quando não havia nada. Foi aí que ele tapou todos os espelhos da casa com lençóis escuros. Todos, menos o maldito espelho de bolso. Esse, ele tentou queimar. Colocou em uma tigela com álcool. Acendeu um fósforo. O espelho não queimou, mas o fogo fez surgir na parede uma sombra alongada, que não era dele. Os vizinhos começaram a comentar. Diziam que a casa acendia luzes sozinha, que ouviam alguém chorando durante a madrugada, que viram, uma noite, Lucas parado no jardim, imóvel, encarando floresta, mas ele não se lembrava de nada. Seu celular começou a falhar. A internet parava de funcionar toda vez que ele filmava a escrivaninha. E os vídeos no canal começaram a aparecer sem que ele estivesse postado. Vídeos dele dormindo. Vídeos dele andando em círculos pela casa. Vídeos do espelho, com o rosto da mulher refletido nítido. Os comentários diziam: "Esse último vídeo foi assustador. Você tá bem, Lucas? Você parece não ser você." Mas ele nunca gravou esses vídeos. Na noite mais fria daquele mês, ele tentou novamente se livrar do espelho. Dirigiu até o rio mais próximo. Jogou o espelho na água, vendo afundar lentamente. Suspirou. Pela primeira vez, achou que estava livre. Voltou para casa. Dormiu profundamente. Mas ao acordar, o espelho estava no seu peito, molhado, gelado e com uma nova rachadura no vidro, que formava o contorno exato do rosto da mulher. Ao encarar o reflexo, ele viu a si mesmo
chorando sangue. E então, o espelho sussurrou. Pela primeira vez, ele ouviu: "Você é meu agora." Alguns objetos não foram feitos para serem tocados. Outros não foram feitos para serem vistos. Mas existe uma maldição ainda pior. Aquele objeto que olha de volta para você. E quando ele vê, ele entra. Se você chegou até aqui, é porque também sente que tem algo te observando. Mas cuidado, quanto mais fundo você for, mais difícil será voltar. Inscreva-se agora, porque o próximo reflexo pode não ser o seu. O que você faria se sua imagem se movesse, antes de você pensar em se mexer? Lucas já não dorme mais, não porque sente medo, mas porque não sabe mais quando está acordado. Os dias se misturam em fragmentos sem sequência. Ele começa a esquecer coisas simples. Se já tomou banho, se comeu, se gravou algo, se disse as palavras que acabou de ouvir em eco pela casa. Mas o que mais perturba é ver a si mesmo onde não deveria estar. As câmeras de segurança, que ele instalou por paranoia, mostram um segundo Lucas. Ele acorda de manhã, vai à cozinha, bebe água, mas ao revisar as imagens, elas mostram ele levantando horas antes, vagando pela casa como um sonâmbulo, sussurrando frases sem sentido em uma língua gutural. Um dos trechos captados da câmera noturna. Lucas sentado diante da escrivaninha, em silêncio absoluto, encarando o espelho, por 7 horas seguidas, sem piscar, sem se mexer. E então, ele ri, um riso seco, arranhado, como se alguém estivesse rindo dentro dele. O espelho agora aparece em todos os cômodos. Mesmo que ele jogue fora, esconda ou destrua, o objeto multiplica-se. Reflexos falsos em superfícies que não refletem. Janela, metal, água, até mesmo no fundo da colher. Tudo mostra uma versão alternativa de Lucas, mais pálido, com olheiras profundas, sem íris, apenas escuridão nos olhos. A mulher dos sonhos aparece acordada. Agora, ela entra na casa, fica no canto do quarto, de pé, imóvel. Ele pisca, ela desaparece, mas ele sente o cheiro, um cheiro de terra molhada e carne envelhecida. A realidade começa a dobrar. Relógios atrasam ou adiantam sozinhos. O café esfria antes de ser servido. Áudios são reproduzidos ao contrário. Nomes somem da sua mente. A sua voz começa a vir com delay, como se o som não lhe pertencesse mais. Uma gravação misteriosa surge no computador. Arquivo, espelho_final.mov. Duração, 0 hora. Mas ao dar play, o vídeo mostra Lucas amarrado em uma cadeira, gritando em desespero, enquanto outro Lucas o filma calmamente. "Não sou eu. Não sou eu. Isso não é real. Me solta." A imagem congela. E o Lucas que filma sorri. Seu rosto se transforma. É a mulher, usando a pele dele. Lucas tenta escapar da casa. Sai de carro. A estrada é sempre a mesma. Curvas idênticas, placas repetidas. Até que ele retorna, sem perceber, para a entrada da casa. Como se a casa o mantivesse dentro de um ciclo fechado. Seu próprio corpo começa a rejeitá-lo. Hemorragias nasais constantes. Feridas no peito em forma de símbolos espelhados. O coração bate fora do ritmo, mas os reflexos ainda mostram alguém saudável. A única coisa que segue o real é o espelho. E agora, ele se recusa a mostrar qualquer reflexo. A superfície fica escura, como um vidro opaco. Mas se aproxima o ouvido, é possível ouvir algo se mexendo lá dentro, como se ele estivesse do lado de fora. E alguém, ou algo, estivesse do lado de dentro, pronto para sair. No sótão, Lucas encontra um manuscrito escondido no fundo da escrivaninha. Páginas envelhecidas. Tinta escura. Escrita torta. É um diário do primeiro dono do espelho, datado de 1886. Nele, um único parágrafo aparece repetido dezenas de vezes. O espelho precisa de um rosto, um reflexo para copiar, um corpo para entrar. Depois disso, ele escolhe um novo lar. E a última frase, escrita com o que parece ser sangue: "Não foi você que encontrou o espelho.
Foi ele que te escolheu. Quando você olha para o abismo, ele não apenas olha de volta. Ele se arruma, sorri e vira você. Lucas já não fala, não come, não dorme, mas anda pela casa com movimentos mecânicos. Seu rosto ainda é o mesmo, mas os olhos não têm mais alma. Na manhã seguinte à descoberta do diário, Lucas desaparece por 3 dias. Na vila, moradores juram ter visto um homem igual a ele, caminhando pela estrada, mas com a cabeça levemente inclinada, como se carregasse algo pesado no pescoço. Quando ele retorna, traz consigo apenas uma mala. Dentro dela, o espelho, agora restaurado, limpo, brilhando como novo, sem rachaduras. Ele o coloca cuidadosamente de volta na gaveta secreta. Fecha e sela com a mesma cera negra, com calma, com precisão, como se já tivesse feito aquilo antes. Lucas retoma o canal, sorri, brinca, faz piadas, mas os comentários se tornam inquietantes. Seu jeito tá estranho. Porque seus olhos estão sempre olhando para o lado, como se alguém estivesse te observando. Você parece mais vazio. A voz é igual, mas há algo em sua presença que incomoda. Algo off, como um vídeo que trava em milissegundos imperceptíveis. Ele não fala mais do espelho, nem da casa. Apenas mostra móveis antigos, enquanto, às vezes, uma sombra feminina atravessa o fundo do vídeo. Meses depois, Lucas desaparece novamente, sem deixar bilhete, sem aviso. Seu canal para de postar. A casa, abandonada mais uma vez, é colocada à venda. Júlia, jovem colecionadora de peças antigas e youtuber de antiguidades, compra o imóvel. Encantada com o visual rústico, decide gravar a restauração do lugar como série para o próprio canal. No primeiro vídeo, ela mostra o sótão. Fala da escrivaninha. Diz que encontrou uma gaveta secreta, lacrada com o que parece ser antiga. Sorri para a câmera e diz: deve ter alguma carta antiga aqui dentro. Vou abrir com vocês. Ela quebra o selo, retira o objeto, segura o espelho, olha e ri, mas no reflexo, alguém está atrás dela. A câmera sofre um leve glitch. Imagem distorce por meio segundo e então volta ao normal. Ela segue gravando, mas o espelho permanece em foco por alguns segundos e nele vemos o rosto de Lucas, parado, atrás dela, sem olhos, sorrindo. Nos segundos finais, a tela escurece, silêncio total, e uma frase surge lentamente em letras brancas. Se você achou que essa história teve fim, é porque ainda não encontrou seu reflexo verdadeiro. E se encontrar, não o encare por muito tempo. Alguns espelhos estão apenas esperando sua permissão para entrar. Inscreva-se no canal, porque a próxima maldição pode estar na sua própria casa.